Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo exclusivo do nosso canal Resumo News. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Quais foram os acertos da macrosérie bíblica? Quais as falhas e erros de Jezabel que você não gostou? O que faltou na série bíblica de 80 capítulos? O que você mais gostou da macrosérie da Record TV? Fique com a gente até o final do vídeo, porque esse vídeo está cheio de curiosidade. Descubra tudo isso e roda a vinheta! Já estamos de volta, gente, com o final da macrosérie Bíblia de Jezabel. Chegou a hora de analisar o ponto positivo e negativo da série. Vale ressaltar que eu não estou criticando e nem elogiando a série. Os acertos e erros foram escolhidos aqui em cima dos comentários e repercussão da série Jezabel. Para mim, em geral, a macrosérie Jezabel foi nota 10, um aprendizado bíblico e histórico, que foram muito valiosos para a cultura em geral, para a humanidade, que está precisando se aproximar mais de Deus, para diminuir a miséria e a violência que assola o mundo a cada dia. Confira agora os 5 acertos da série de Jezabel. Primeiro acerto: família de Barzilai e Keila conquistou o público de casa. A autora Christiane Friedman acertou em cheio, tanto nos atores como nos personagens bem construídos. Baruco, como jovem, ficou perfeito ao ajudar Barzilai no final com lutas e deixar os bandidos todos amarrados no trono de Samaria, que foi muito legal. Me soltem, eu sou o rei, gritava a Casia. Solta o rei de Israel, gritava a Cascavel da Jezabel, que acabou conquistando o público mesmo com as suas maldades. O diretor Alexandre Avancini acertou bem nas cenas e atuações de seus atores selecionados. As cenas de lutas também foram ótimas. Os atores Timóteo Elderrick e Juliana Knut, Barzilai e Keila, foram atores excelentes em formar um casal perfeito no folhetim bíblico que conquistou o público. Segundo acerto: milagre de Eli alcançaram boa audiência. O profeta orando e caindo fogo do céu para queimar o holocausto foi perfeito no desafio no Monte Carmelo. A matança dos profetas de Baal foi incrível quando Elias e os profetas o mataram no final do desafio no Monte Carmelo. A carruagem de fogo e o reabatamento de Elias foram cenas inesquecíveis. Elias e Eliseu abrindo as águas no Rio Jordão foi algo grandioso, como o poder de Deus é. Os autores Iano Salomão e Rony Crivarte foram excelentes na atuação dos profetas Elias e Eliseu. Terceiro acerto: final trágico da família da morte mexeu tensamente com o público em geral. Cenas fortes do apedrejamento e o julgamento injusto foram cenas chocantes. A trama em si e o clamor da esposa de Nabote ao orar em hebraico foi espetacular. Vale ressaltar que a lei do julgamento de pessoas como os familiares de Nabote foi tirada por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por nós, como mostrou a novela Jesus, anulando as leis da época de Moisés. Quarto acerto: as filhas de Obadia envolveram o público de casa. Apesar das filhas de Obadia serem personagens fictícios, elas conseguiram mexer com os espectadores. Obadia é personagem bíblico responsável do palácio de Acabe. Samira virou personagem bíblica quando virou serva da casa de Naamã. Quinto acerto: a atriz Lídia Lisboa brilhou tanto como a personagem Jezabel que a rainha Cascavel ganhou repercussão das maldades da vilã protagonista. Mesmo sendo novata no papel protagonista em uma superprodução como o da Record TV, ela fez tão bem seu trabalho que conseguiu fazer o público de casa desejar ver o seu final trágico logo na primeira semana de exibição. 5 erros ou falha que mexeram com a audiência da série. Primeiro erro: a macrosérie terminou incompleta. Muitas histórias deixaram de ser exibidas, como a história de Atalha, que deveria ter mais tempo para mostrar os 12 anos do reinado do rei Jorão, filho de Jezabel, sem falar de Eliseu, o próximo item que vamos falar. Segundo erro: a falta da maioria dos milagres de Eliseu no período de 12 anos, que a macrosérie purou no tempo. A cena do profeta que multiplicou a farinha de uma viúva, assim como Elias com a viúva Keila, também não foi exibida.
Por finalizar a saga do profeta, na morte de Eliseu, seus ossos, ao tocarem em um cadáver, o morto ressuscitou. Para mim, era para ser a cena final da macrosérie. Terceiro erro, não mostrou Jeú matando os filhos de Acabe e o sacerdote após a morte de Jezabel. Depois de tanta maldade de Acabe e de Jezabel, a macrosérie não exibiu a morte da descendência de Acabe, além de vários filhos de Acabe que a macrosérie não mostrou. Os sacerdotes de Baal, que tanto levaram o povo de Israel a se desviar de Deus e adorar outros deuses, não apareceram mais depois das passagens de tempo. Ficou devendo a morte desse sacerdote, causado por Jeú no capítulo final. Falando nisso, faltou o final do homem que pegou Raquel à força e o final dos filhos de Bilial que julgaram a família de Nabote injustamente. Quarto erro, Jezabel não deveria ser uma macrosérie de 80 capítulos, mas sim uma novela bíblica de 150 capítulos ou mais. Muita história bíblica não foi contada, somente comentada pelos personagens. A série deixou de exibir muita cena importante, como o final de vários personagens, como a família de Hannah. E para onde foi Asha e Laila? Até hoje ninguém sabe para onde elas foram. Como a história completa de Eliseu, que deveria ser exibido no período do capítulo 100 ao 150. O profeta Elias, do capítulo 1 ao capítulo 100, por exemplo. Além da história de Atalha, que ficou devendo no final da série, pois a história dela é mais terrível do que a de Jezabel. Lembrando que toda produção, como uma novela, segura o público pelo carisma do personagem entre os capítulos 70 e 100. Jezabel, no ágio do carisma do público com os personagens, acabou terminando a si mesmo. Quinto erro, para ter uma boa audiência, o nome da série não deveria ser Jezabel, mas sim Elias e Eliseu, pois a Record e os autores ainda não entenderam que o público fixo da novela bíblica quer ver os milagres dos profetas, não as maldades de uma rainha perversa, que mesmo assim foi algo diferente. Para mim, a falta de audiência da macrosérie foi a escolha errada do nome da série. Não chamou muita atenção para o público que gosta de história da Bíblia. Por exemplo, o nome Os 10 Mandamentos chamou muita atenção para a primeira novela bíblica do mundo, porque todo mundo lembrou-se do filme famoso do cinema, que ganhou vários Oscars, e até hoje ninguém se esqueceu daquela cena da abertura do Mar Vermelho. Olha que naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Lembro-me até hoje que fiquei até de madrugada para assistir aquela cena do filme dos 10 Mandamentos, produzido em 1953. Só dormi quando vi a cena de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Você acha que a novela bíblica ia chamar a atenção se fosse, por exemplo, o nome Ramsés? Por exemplo, a novela O Rico Lázaro deveria ter focado somente na vida dos profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias, eliminando a parábola do Rico Lázaro, que não agradou muito o público de casa. O nome dessa produção deveria ser Daniel na Cova dos Leões, pelo menos, ou Daniel e os outros profetas, que chamaria mais a atenção da mídia e do público que acompanha as novelas bíblicas. Porém, a parábola do Rico Lázaro mexeu com o espectador da novela na cena final, no inferno, no último capítulo. A novela O Rico Lázaro só começou a ter uma boa audiência quando Daniel decifrou o sonho do rei da Babilônia e a subida de Nebuchadnezzar ao trono babilônico, quando este matou covardemente a rainha Miste e o rei Evil-Merodach, que deu uma alavancada no índice de audiência do Ibope para a Record TV na época. Somente a partir do capítulo 80 que o público começou a ter carisma forte dos personagens da novela bíblica, principalmente com o profeta Daniel. O personagem de Jeremias também conquistou muito o carisma do público, logo na primeira semana de exibição, que você vai ver agora. Você que não assistiu o Rico Lázaro, assista, pois a parte do profeta é excelente o conteúdo. Você sabe por que a novela Os 10 Mandamentos deu tanto sucesso na tela da Record TV? Você sabe responder? Porque todo mundo queria ver as pragas e abertura do Mar Vermelho. Lembrando novamente, Record e autores, o povo quer ver a manifestação do poder de Deus dentro das novelas bíblicas. Não é à toa que a cena da abertura do Mar Vermelho foi a que mais alcançou a audiência, passando a marca dos 30 pontos de audiência.
Esperamos que a Record TV invista alta nas manifestações de Deus, nas passagens famosas do primeiro livro da Bíblia. Esperamos que a novela Gênesis mostre o poder de Deus, como aconteceu na novela Os 10 Mandamentos e como a macrocé Jezabel, que brilhou mostrando os milagres de Elias, que para mim foi perfeito, como a carruagem de fogo e a abertura do rio Jordão. Como aconteceu na novela Terra Prometida, que Josué abriu as águas para o povo hebreu atravessar e conquistar a terra de Canaã, que foi dividida após a morte do rei Salomão, filho do rei Davi. Um dos filhos de Salomão fez o reino de Judá, tendo a capital Jerusalém com 2 tribos. E o outro filho de Salomão fez o reino de Israel, tendo a capital Samaria, como você viu na macrocé de Jezabel. Canaã foi dividido nesses 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Na novela O Rico Lázaro, você terá a oportunidade de ver o outro lado, o reino de Judá, sendo conquistado pela Babilônia. Porque nesse reino de Judá, na época de Jezabel, Atalha foi quem reinou, matou os irmãos do seu marido e matou até os seus próprios netos. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Ativa a notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo para quem gosta das novelas bíblicas da Record TV. Obrigado pela atenção e até mais!